todos bem-vindos ao canal TVCE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva e compartilhe os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos, da pergunta 456 a 458. Na pergunta 456, veem os espíritos tudo o que nós fazemos? E eles respondem, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Os espíritos estão ao nosso redor, eles já nos explicam isso, e nos dizem que eles estão o tempo todo olhando as nossas vidas, o nosso comportamento, percebendo o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Então eles estão compartilhando uma vida. O mundo espiritual, ele está intimamente relacionado com o nosso mundo material, principalmente aqueles espíritos com os quais nós nos afinizamos. Então, se nós pensarmos em termos de população mundial, quais são os valores que a população mundial cultiva? Os valores morais, o tipo de pensamento, o tipo de hábitos, de muitas vezes vícios, os desequilíbrios. O que isso faz? Que tipo de espíritos vai atrair? Com que tipo de espíritos vão compartilhar as suas vidas? E compartilham mesmo, porque muitas vezes, através das obras de André Luiz, nós vemos isso muito claramente. Eles se alimentam com a população encarnada, eles dormem com a população encarnada, muitas vezes tendo relações sexuais com a população encarnada. Existe todo um intercâmbio entre aquele que está encarnado e desencarnado, e esse intercâmbio pode ser muito doloroso, pode ser, a pessoa pode estar sendo muito assediada, sofrer um processo obsessivo muito grande, em função de quê? Em função daquilo que alimenta internamente, dos seus pensamentos, da sua forma de viver, daquilo que ele gosta de ler, daquilo que ele gosta de assistir. Tudo isso faz com que a espiritualidade se aproxime e se afinize com aquele que está encarnado. Na pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem que muitas vezes eles chegam a conhecer o que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Eles nos veem abertamente, eles conseguem enxergar, eles conseguem perceber, porque nós, quando estamos encarnados, muitas vezes nós nos iludimos com a nossa própria condição espiritual. Nós achamos que somos seres muito evoluídos, ou que já superamos determinadas coisas. Temos o hábito de nos superestimar. O orgulho, a vaidade faz com que a gente muitas vezes haja assim. No entanto, a própria psicologia terrena nos explica que o nosso inconsciente, ele esconde coisas, valores que acabam dirigindo a nossa vida indiretamente e que nós não conhecemos. Nós não conhecemos a maior parte daquilo que está no nosso inconsciente. Nós não conhecemos nem aquilo que está no nosso consciente, não é? Nós não nos conhecemos, na verdade. Mas os espíritos nos conhecem, os espíritos sabem das nossas fraquezas, eles analisam as nossas fraquezas. Os espíritos inferiores também conseguem nos ler, conseguem vislumbrar aquilo que de mais secreto nós trazemos, nossos segredos mais secretos eles conseguem perceber. E assim eles acabam interferindo ou explorando esses nossos pontos fracos. E isso nos deixa muito à mercê desses espíritos infelizes. Na pergunta 457A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Pergunta Kardec aos espíritos. Quer dizer, dá para esconder melhor as coisas de uma pessoa viva do que de uma pessoa que é morta, que já desencarnou? E eles respondem que certamente.
quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Aquilo que a gente esconde, nós temos normalmente para sermos aceitos na sociedade, entre os amigos, entre a própria família, nós temos hábitos e comportamentos diferentes daquele que nós alimentamos dentro de nós, nosso verdadeiro eu. Nós usamos, como diz a psicologia, nós usamos máscaras para essa convivência com aqueles que estão à nossa volta. Mas os espíritos conseguem nos enxergar como nós realmente somos, porque nós acendemos em nós tudo aquilo que nós pensamos, se acende em forma de energias e se espalha ao nosso redor. E os espíritos conseguem perceber essas energias e se aproximam de nós conforme a sintonia que nós emitimos. Então, se nós estamos, por exemplo, tristes, revoltados, com raiva, indignados, nós vamos emitir uma energia muito baixa. Assim como se tivermos vícios mentais, ou estivermos fofocando de alguém, estivermos falando mal de alguém, tudo isso vai fazer com que a nossa energia baixe e atrair espíritos infelizes. Depois a gente não dá conta do mal-estar que isso gera, das dificuldades emocionais que temos que enfrentar, até que nós paremos e pensemos, por quê? O que gerou aquilo? O que gerou aquele mal-estar? Aí a gente vai correr atrás do prejuízo, não é? A gente vai, ou vamos para o centro espírita, ou vamos para uma igreja, ou vamos procurar a Deus de alguma forma, ou vamos orar buscando ajuda, porque não damos conta daquele mal-estar. Mal-estar provocado por nós mesmos, pela nossa invigilância de pensamentos e de ações. Na pergunta 458, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? O que os espíritos pensam de nós? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, aqueles espíritos levianos, aqueles que fazem as coisas para nos prejudicar, para ver a gente errar, para ver a gente cair, para ver a gente sofrer, pelo simples prazer, ou seja, por inveja, ou qualquer motivo que a sua inferioridade nos leve a querer ver sofrer. Esses espíritos, eles se riem de nós, eles ficam satisfeitos quando estamos sofrendo. Já os espíritos superiores, eles têm piedade de nós, eles não nos julgam, eles nos compreendem a nossa inferioridade e têm piedade da nossa infantilidade emocional ainda. Fazem de tudo para nos ajudar. Os espíritos superiores fazem de tudo para nos ajudar. Fazem de tudo para nos intuir a elevar os nossos pensamentos, para nos intuir a fazer uma oração, para nos intuir a sermos mais pacientes, a termos mais resignação, não nos deixando arrastar pelo ódio, pela inveja, pela tristeza, nada disso. Eles procuram nos tirar dessa sintonia vibratória e às vezes eles nos inspiram a ler um bom livro, a ler uma boa mensagem, a entrar em contato com alguma coisa que vai nos tirar daquela sintonia. Eles realmente nos ajudam. Agora, o que vai fazer com que nós aproveitemos ou não essa ajuda é o quanto nós nos exercitamos em perceber o carinho, o amparo, a assistência espiritual e queiramos essa ajuda efetivamente. Isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.